Existe um lugar no planeta onde o silêncio do oceano parece engolir qualquer vestígio da civilização. Uma ilha tão distante de tudo que, para a maioria das pessoas, sua existência soa mais como uma lenda do que como uma realidade. Enquanto milhões de pessoas vivem cercadas por estradas, aeroportos, cidades iluminadas e conexões instantâneas com o restante do mundo, existe uma pequena comunidade que acorda todos os dias cercada apenas pela imensidão do Atlântico Sul. Estamos falando de Tristão da Cunha, um dos lugares habitados mais isolados da Terra, onde o horizonte é dominado pelo azul infinito e a terra firme mais próxima está a milhares de quilômetros de distância. Para quem observa um mapa, a ilha pode parecer apenas um pequeno ponto perdido entre a América do Sul e a África, quase invisível diante da imensidão do oceano. Mas esse pequeno pedaço de origem vulcânica abriga uma das histórias mais extraordinárias do planeta. Ao longo deste documentário, você descobrirá como uma comunidade conseguiu construir uma vida completa em um lugar onde praticamente tudo precisa atravessar o mar, onde a natureza dita as regras e onde o isolamento deixou de ser um problema para se transformar em um modo de viver completamente diferente de tudo o que conhecemos. Antes mesmo de entender como essas pessoas sobrevivem, trabalham ou criam seus filhos, é preciso compreender a dimensão do isolamento que cerca Tristão da Cunha. Vivemos em uma época em que viajar entre continentes pode levar apenas algumas horas de avião, mas essa lógica simplesmente não existe aqui. Não há aeroporto, não há voos comerciais e tampouco uma rota rápida para quem deseja chegar à ilha. A única forma de acesso é por navio, em viagens que dependem das condições do mar e podem durar vários dias. Quando o oceano decide mostrar sua força, embarcações ficam impossibilitadas de atracar, e a ilha permanece completamente separada do restante do planeta. Essa realidade moldou não apenas a infraestrutura local, mas também a personalidade de seus moradores, que aprenderam, ao longo de gerações, a depender muito mais uns dos outros do que de qualquer recurso vindo do exterior. E essa é apenas a primeira de muitas descobertas surpreendentes que revelam por que viver no lugar habitado mais remoto do mundo exige uma forma de pensar completamente diferente da nossa. Se olharmos para um mapa mundi comum, é muito provável que Tristão da Cunha passe despercebida. Seu território é tão pequeno diante da imensidão do Atlântico Sul que, em muitas representações cartográficas, a ilha sequer aparece. No entanto, basta ampliar a região para perceber que ela ocupa uma posição singular. Cercada por milhares de quilômetros de oceano em todas as direções, sem qualquer vizinhança próxima e completamente afastada das rotas comerciais mais movimentadas. Esse isolamento geográfico não é apenas uma curiosidade estatística, ele influencia absolutamente todos os aspectos da vida cotidiana. Cada alimento que não pode ser produzido localmente, cada equipamento médico, cada peça de reposição para uma máquina, cada material escolar e até mesmo muitos medicamentos dependem de uma logística cuidadosamente planejada. Um simples atraso causado pelo clima pode alterar a rotina de toda a comunidade, mostrando que, ali, o tempo não é determinado pela pressa dos relógios, mas pelo ritmo do mar e pela força da natureza. Essa distância também mudou a forma como os moradores enxergam o mundo. Em muitas cidades, basta dirigir alguns minutos para encontrar um supermercado, um hospital, uma oficina ou um aeroporto. Em Tristão da Cunha, essa facilidade simplesmente não existe. As decisões do dia a dia costumam ser tomadas pensando no longo prazo, porque substituir um equipamento quebrado ou conseguir um produto específico pode levar semanas ou até meses. Esse modo de viver desenvolveu uma cultura baseada no planejamento, na cooperação e no aproveitamento inteligente dos recursos disponíveis. Nada é desperdiçado sem necessidade, e a capacidade de consertar, reutilizar e compartilhar tornou-se parte da identidade da ilha. Enquanto boa parte da humanidade se acostumou à velocidade e ao consumo imediato, os habitantes desse pequeno território aprenderam que a verdadeira segurança não está na abundância, mas na preparação e na confiança construída entre vizinhos que sabem que, em momentos difíceis, dependerão uns dos outros. Talvez o aspecto mais fascinante de Tristão da Cunha seja justamente o contraste entre sua extrema distância e a riqueza de histórias que ela abriga. À primeira vista, alguém poderia imaginar que viver em um lugar tão remoto significaria uma existência monótona e limitada. No entanto, basta conhecer um pouco mais sobre essa comunidade para perceber que a ilha é um verdadeiro laboratório da adaptação humana. Ali,
Tradições foram preservadas por gerações, relações sociais se fortaleceram de maneira incomum e a natureza continua desempenhando um papel central na organização da vida cotidiana. Ao longo deste documentário, veremos como um pequeno grupo de pessoas transformou um dos ambientes mais isolados do planeta em um lar, enfrentando desafios que poucos conseguiriam imaginar. E, à medida que essa jornada avança, uma pergunta começa a ganhar força. Será que viver tão longe do restante do mundo representa uma privação? Ou uma liberdade que a maioria de nós jamais experimentará? Essa resposta só poderá ser compreendida quando mergulharmos na história, na cultura e nos segredos de uma ilha que, apesar de quase desaparecer dos mapas, nunca deixou de despertar a curiosidade de quem a descobre. Quando alguém ouve falar em uma ilha isolada, é comum imaginar um pequeno pedaço de terra perdido em algum arquipélago distante. Mas Tristão da Cunha desafia até mesmo essa ideia. Sua localização é tão extrema que muitos geógrafos a descrevem como o ponto habitado mais remoto do planeta. Situada em pleno Atlântico Sul, a ilha encontra-se praticamente no meio do oceano, muito mais próxima da companhia das ondas do que de qualquer grande centro urbano. Em um mundo completamente conectado por aviões, rodovias e rotas marítimas intensas, existe um lugar onde o oceano continua sendo a maior fronteira natural da humanidade. Olhando para um globo terrestre, percebe-se que Tristão da Cunha parece flutuar sozinha entre dois continentes, cercada por milhares de quilômetros de água em todas as direções. Essa posição geográfica não apenas impressiona pela distância, mas explica praticamente todas as características da vida desenvolvida ali ao longo de mais de 2 séculos. A ilha pertence ao território ultramarino britânico de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, administrado pelo Reino Unido, embora esteja incrivelmente distante das Ilhas Britânicas. Enquanto Londres se encontra a milhares de quilômetros ao norte, a pequena comunidade da ilha vive em uma realidade completamente diferente, moldada pelo clima do Atlântico Sul e pelo isolamento absoluto. A costa mais próxima pertence ao continente africano, mais especificamente à África do Sul, mas mesmo essa referência pode enganar. Não estamos falando de algumas centenas de quilômetros de distância. São mais de 2.000 quilômetros de oceano separando Tristão da Cunha da cidade de Cidade do Cabo, considerada o principal ponto de ligação entre a ilha e o restante do mundo. Para efeito de comparação, essa distância é maior do que a extensão territorial de muitos países inteiros, mostrando que a palavra longe ganha um significado completamente novo quando aplicada a esse lugar. Esse isolamento extremo também faz com que a ilha esteja distante das rotas turísticas tradicionais. Cruzeiros raramente passam pela região, navios comerciais seguem caminhos diferentes e praticamente nenhuma aeronave sobrevoa a área em voos de baixa altitude. Durante dias inteiros, o horizonte permanece completamente vazio, sem sinais de embarcações ou de qualquer outra presença humana. Para quem vive nas grandes cidades, onde basta olhar pela janela para encontrar movimento constante, essa ausência quase total de atividade pode parecer difícil de imaginar. Entretanto, para os moradores de Tristão da Cunha, esse cenário representa normalidade. O oceano deixa de ser apenas uma paisagem e passa a ser um elemento permanente da vida, influenciando o clima, a alimentação, a economia, os transportes e até mesmo a maneira como as pessoas organizam seus compromissos cotidianos. Mas a geografia da ilha reserva outra característica impressionante. Tristão da Cunha não surgiu por acaso sobre a superfície do mar. Toda a sua formação é resultado de intensa atividade vulcânica que ocorreu durante milhões de anos. O enorme vulcão que domina a paisagem elevou lentamente camadas de rocha basáltica até criar uma ilha robusta, de relevo acidentado e cercada por falésias que tornam o desembarque extremamente difícil. Ao se aproximar pelo mar, a primeira imagem que surge diante dos visitantes é a de uma montanha gigantesca emergindo diretamente do oceano, como se fosse um continente em miniatura. Essa aparência dramática contribui para a sensação de que a ilha permanece praticamente intocada pela modernidade, preservando uma atmosfera que poucos lugares do planeta ainda conseguem oferecer. A localização também influencia profundamente o clima. As águas frias do Atlântico Sul, combinadas com ventos constantes vindos do oceano aberto, criam condições bastante diferentes das ilhas tropicais, normalmente retratadas em filmes e cartões postais.
Em vez de coqueiros e praias de areia branca, Tristão da Cunha apresenta campos verdes, encostas cobertas por vegetação resistente, neblina frequente e mudanças climáticas rápidas. Em um mesmo dia, é possível observar momentos de céu completamente limpo, seguidos por chuva intensa e rajadas de vento que lembram aos moradores quem realmente controla o ritmo da vida naquele lugar. Essa convivência permanente com a natureza exige respeito, planejamento e adaptação contínua. E é justamente essa combinação entre isolamento, origem vulcânica e condições naturais únicas que transformou Tristão da Cunha em um dos lugares mais fascinantes do planeta. Sua posição geográfica fez com que a ilha permanecesse relativamente protegida das grandes transformações ocorridas em outras partes do mundo, permitindo que uma pequena comunidade desenvolvesse costumes próprios e uma relação extraordinariamente próxima com o ambiente ao seu redor. Mas essa história não termina na localização. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos da realidade dos moradores, mais percebemos que viver cercado por milhares de quilômetros de oceano significa enfrentar desafios que vão muito além da simples distância física. E é exatamente isso que começaremos a explorar no próximo capítulo. A maioria de nós cresceu cercada por uma rede invisível de facilidades. Mesmo quem mora em pequenas cidades sabe que, em poucas horas de viagem, é possível chegar a outro município, encontrar um hospital maior, visitar parentes ou simplesmente conhecer novos lugares. Estradas conectam bairros, rodovias unem estados e aeroportos aproximam continentes inteiros. Essa sensação de que sempre existe alguém relativamente perto faz parte da rotina de bilhões de pessoas. Em Tristão da Cunha, porém, essa lógica simplesmente desaparece. Ali, o conceito de vizinhança assume uma dimensão completamente diferente. Depois que a última embarcação deixa a ilha, resta apenas o oceano em todas as direções, formando uma barreira natural que se estende por milhares de quilômetros. Durante dias, ou até semanas, não há qualquer contato físico com o restante da humanidade. É uma realidade tão incomum que desafia até mesmo nossa capacidade de imaginar como seria viver em um lugar onde a solidão geográfica não é uma exceção, mas uma característica permanente. Essa distância modifica profundamente a percepção que os moradores têm do tempo e da urgência. Em grandes centros urbanos, estamos acostumados a resolver quase tudo imediatamente. Se um eletrodoméstico quebra, basta comprar outro. Se um medicamento acaba, uma farmácia está a poucos minutos de distância. Se surge uma emergência, ambulâncias, hospitais e serviços especializados entram em ação rapidamente. Na ilha, cada decisão precisa considerar uma pergunta fundamental: e se não houver reposição? Essa mentalidade influencia desde pequenas tarefas domésticas até grandes projetos comunitários. Equipamentos são consertados sempre que possível, ferramentas passam de geração em geração e recursos são utilizados com extremo cuidado. Não se trata apenas de economia, mas de sobrevivência. A distância transformou a autossuficiência em uma habilidade coletiva, ensinando que a preparação vale muito mais do que a improvisação. Outro aspecto surpreendente é o impacto psicológico desse isolamento. Muitas pessoas imaginam que viver longe do mundo significaria tranquilidade absoluta, mas a realidade é bem mais complexa. O silêncio constante, a repetição das paisagens e a impossibilidade de simplesmente viajar quando se deseja podem representar desafios emocionais significativos. Em determinados períodos, especialmente quando o mar permanece agitado por vários dias, a comunidade sabe que ninguém chegará e ninguém partirá. Não existe um plano alternativo. A ilha permanece completamente dependente das condições da natureza. Para quem nasceu ali, essa espera faz parte da vida. Já para visitantes, a sensação pode ser difícil de descrever. É como perceber que o mundo inteiro continua seguindo seu ritmo enquanto você permanece em um pequeno ponto cercado por um oceano aparentemente infinito. Curiosamente, esse mesmo isolamento também fortaleceu os laços entre os moradores de uma maneira rara no mundo moderno. Em muitas cidades, é comum viver anos ao lado de vizinhos sem sequer conhecer seus nomes. Em Tristão da Cunha, isso seria praticamente impossível. Todos se conhecem, compartilham histórias familiares e acompanham de perto os acontecimentos da comunidade. Casamentos, aniversários, celebrações e momentos difíceis costumam envolver praticamente toda a população. Essa proximidade criou uma cultura baseada na cooperação, na confiança e na responsabilidade coletiva.
Quando alguém precisa de ajuda, dificilmente enfrenta o problema sozinho. Em um lugar onde não há uma multidão de desconhecidos, cada pessoa desempenha um papel importante para o equilíbrio da comunidade. O isolamento também influencia a forma como os moradores enxergam o restante do planeta. Enquanto muitos de nós somos constantemente expostos a mudanças rápidas, novas tendências e um fluxo interminável de informações, na ilha as transformações costumam acontecer em um ritmo muito mais lento. As notícias chegam, a tecnologia evolui e o mundo continua avançando, mas tudo parece atravessar primeiro o oceano antes de fazer parte da rotina local. Essa diferença de ritmo permitiu que diversas tradições fossem preservadas ao longo das gerações, criando um estilo de vida que valoriza a convivência, o planejamento e a estabilidade muito mais do que a velocidade. Não significa que a ilha esteja parada no tempo, mas sim que ela evolui de acordo com suas próprias necessidades e possibilidades, sem a pressão constante que caracteriza a vida nas grandes cidades. E talvez seja exatamente aí que esteja a maior lição de Tristão da Cunha. O isolamento extremo não é apenas uma condição geográfica, ele molda comportamentos, fortalece relações humanas e redefine aquilo que realmente é essencial para viver. Quando o oceano se torna a única ligação com o restante da humanidade, pequenas atitudes ganham um peso completamente diferente. A confiança passa a valer mais do que a pressa. A colaboração supera a competição e o senso de comunidade deixa de ser apenas um ideal para se tornar uma necessidade diária. Mas para entender como essa pequena sociedade surgiu em um lugar tão improvável, precisamos voltar no tempo, até o momento em que uma ilha praticamente desconhecida começou a chamar a atenção dos primeiros navegadores que cruzavam o Atlântico Sul. No próximo capítulo, conheceremos a surpreendente história da descoberta de Tristão da Cunha. Muito antes de existir qualquer casa, estrada ou sinal de vida permanente em Tristão da Cunha, aquela enorme montanha vulcânica permanecia completamente isolada no meio do Atlântico Sul, observando silenciosamente a passagem dos séculos. O oceano era o único som constante, enquanto ventos fortes moldavam suas encostas e milhares de aves marinhas faziam da ilha um refúgio seguro, muito antes da chegada dos seres humanos. Durante incontáveis gerações, nenhuma civilização soube de sua existência. Nenhum mapa registrava sua posição e nenhum povo a chamava de lar. Era apenas uma formação vulcânica, perdida em uma das regiões mais remotas do planeta, distante das grandes rotas conhecidas da época. Mas, à medida que as grandes navegações expandiam os horizontes da humanidade, navios passaram a cruzar áreas do oceano que antes permaneciam praticamente inexploradas. Foi nesse contexto que uma das descobertas mais curiosas da era das explorações aconteceu quase por acaso, mudando para sempre a história daquele pequeno pedaço de terra. No início do século XVI, quando Portugal se consolidava como uma das maiores potências marítimas do mundo, expedições cruzavam regularmente o Atlântico em busca de novas rotas comerciais e territórios estratégicos. Em uma dessas viagens, o navegador português Tristão da Cunha, que comandava uma grande expedição rumo ao Oceano Índico, avistou uma ilha desconhecida surgindo no horizonte. A formação montanhosa chamava a atenção por emergir abruptamente do mar, criando uma silhueta imponente que contrastava com a imensidão azul ao seu redor. Embora as condições climáticas e o mar agitado tenham impedido um desembarque naquele momento, o simples registro da ilha foi suficiente para garantir seu lugar na história. Como era comum na época, a terra recém-avistada acabou recebendo o nome do próprio comandante da expedição, passando a ser conhecida como Tristão da Cunha, denominação que permanece até hoje, atravessando mais de 5 séculos de história. Naquele período, descobrir uma ilha não significava necessariamente ocupá-la. Pelo contrário, muitos territórios identificados pelos navegadores permaneciam décadas, ou até séculos, praticamente intocados. Esse foi exatamente o caso de Tristão da Cunha. Sua posição extremamente isolada fazia com que ela oferecesse poucas vantagens imediatas para os impérios europeus, que concentravam seus esforços em regiões mais próximas das rotas comerciais ou com maior potencial econômico. Além disso, aproximar embarcações da costa nunca foi uma tarefa simples. Falésias íngremes, ondas fortes e a ausência de portos naturais dificultavam qualquer tentativa de desembarque seguro. Assim,
Apesar de registrada nos mapas, a ilha continuou sendo apenas um ponto distante no oceano, visitado ocasionalmente por marinheiros que buscavam água, abrigo temporário ou alimentos durante longas viagens marítimas. Com o passar dos anos, Tristão da Cunha tornou-se uma referência conhecida entre navegadores que cruzavam o Atlântico Sul, especialmente durante a chamada Era da Vela. Em uma época em que os ventos determinavam o ritmo das viagens, qualquer pedaço de terra no meio do oceano possuía grande importância estratégica. Não porque oferecesse cidades ou infraestrutura, mas porque representava uma rara oportunidade de descanso após semanas enfrentando tempestades e mar aberto. Alguns navios ancoravam nas proximidades para capturar aves marinhas, coletar água doce quando possível, ou simplesmente verificar as condições da embarcação antes de continuar a travessia. Ainda assim, essas visitas eram rápidas e esporádicas. Ninguém permanecia por muito tempo. A ilha continuava envolta em um silêncio quase absoluto, preservando uma natureza praticamente intocada. Enquanto outras ilhas descobertas pelos europeus rapidamente se transformavam em colônias, fortalezas militares ou importantes centros comerciais, Tristão da Cunha seguia um caminho completamente diferente. Sua maior característica, o isolamento, era justamente aquilo que afastava qualquer tentativa de ocupação permanente. Não havia mercados próximos, não existiam populações indígenas para estabelecer relações comerciais e tampouco recursos naturais que justificassem grandes investimentos. Para muitos exploradores, aquele lugar parecia bonito, mas pouco prático. Mal sabiam eles que, justamente por permanecer distante dos interesses imediatos das grandes potências, a ilha preservaria características únicas que mais tarde permitiriam o surgimento de uma das comunidades mais incomuns do planeta. No entanto, a história de Tristão da Cunha estava longe de terminar com sua descoberta. Nas décadas seguintes, acontecimentos políticos, disputas internacionais e decisões inesperadas fariam com que aquele território esquecido passasse a despertar um novo interesse. Aos poucos, pessoas começariam a enxergar naquela ilha não apenas um ponto de passagem, mas um possível lar. Era o início de uma transformação extraordinária, marcada por coragem, isolamento e uma enorme capacidade de adaptação. No próximo capítulo, conheceremos os primeiros habitantes que decidiram enfrentar um desafio que para muitos parecia simplesmente impossível: construir uma vida permanente no lugar habitado mais remoto do mundo. Quando os primeiros homens decidiram permanecer em Tristão da Cunha, eles sabiam que estavam abrindo mão de praticamente tudo o que a civilização oferecia naquele período. Não existiam cidades próximas para buscar ajuda, não havia mercados abastecidos, médicos, estradas ou qualquer infraestrutura capaz de facilitar a sobrevivência. A partir daquele momento, o oceano deixava de ser apenas uma paisagem e passava a ser a única ligação com o restante do mundo. Qualquer erro de planejamento poderia significar semanas ou até meses de dificuldades, pois não havia como simplesmente partir quando surgisse um problema. Ainda assim, alguns enxergaram naquela ilha algo que muitos outros não conseguiam ver: uma oportunidade de começar uma nova vida em um lugar onde tudo ainda estava por ser construído. Era uma decisão que exigia coragem, resistência física e, acima de tudo, uma enorme capacidade de adaptação diante de um ambiente que parecia testar constantemente os limites do ser humano. No início do século XIX, o interesse por Tristão da Cunha começou a crescer por razões estratégicas. A Europa vivia um período de intensas disputas políticas e militares, especialmente durante as guerras napoleônicas. Depois que Napoleão Bonaparte foi exilado para a ilha de Santa Helena, localizada também no Atlântico Sul, o governo britânico passou a observar com muito mais atenção todas as ilhas da região. Havia o receio de que territórios isolados pudessem ser utilizados como bases de apoio para operações de resgate ou movimentações militares inesperadas. Nesse contexto, Tristão da Cunha foi oficialmente anexada pelo Reino Unido, não por causa de sua riqueza natural, mas por sua posição estratégica em uma das áreas mais remotas do oceano. Ainda assim, manter uma presença permanente naquele lugar continuava sendo uma tarefa extremamente difícil. Foi nesse cenário que surgiu uma das figuras mais marcantes da história da ilha, um militar escocês chamado William Glass. Diferentemente de muitos visitantes ocasionais, Glass acreditava que Tristão da Cunha poderia se tornar uma comunidade autossuficiente. Sua visão era ousada para a época.
Em vez de enxergar apenas os obstáculos, ele percebeu que o solo fértil de origem vulcânica, a abundância de aves marinhas, a possibilidade de pesca e a criação de animais poderiam garantir a sobrevivência de um pequeno grupo de famílias. Aos poucos, outras pessoas aceitaram o desafio e decidiram permanecer na ilha. Juntos, começaram a construir casas simples, cultivar a terra, criar gado e organizar uma comunidade baseada na cooperação. Não havia espaço para individualismo. Em um ambiente tão isolado, o sucesso de uma família dependia diretamente do sucesso de todas as outras. Os primeiros anos foram marcados por dificuldades constantes. O clima imprevisível destruía plantações, tempestades impediam a chegada de embarcações e muitos recursos precisavam ser improvisados. Ferramentas eram consertadas repetidas vezes, materiais eram reaproveitados ao máximo e cada nova habilidade aprendida aumentava as chances de sobrevivência coletiva. A pesca tornou-se uma das principais fontes de alimento, enquanto pequenas áreas de cultivo garantiam batatas, hortaliças e outros produtos essenciais. Animais trazidos do continente passaram a fornecer carne, leite e lã, permitindo que a comunidade reduzisse sua dependência do mundo exterior. Era uma rotina de trabalho intenso, mas que também fortalecia um espírito de união raro de encontrar em outros lugares. Cada conquista era resultado do esforço conjunto, e cada dificuldade enfrentada aproximava ainda mais os moradores. Com o passar das décadas, algo extraordinário começou a acontecer. A pequena comunidade deixou de ser apenas um grupo de sobreviventes e passou a desenvolver uma identidade própria. Crianças nasceram na ilha, cresceram conhecendo apenas aquele horizonte cercado pelo oceano e aprenderam desde cedo que viver em Tristão da Cunha significava compartilhar responsabilidades. As famílias passaram a construir tradições, celebrar acontecimentos locais e transmitir conhecimentos de geração em geração. Aos poucos, surgiu uma sociedade única, moldada não pela abundância de recursos, mas pela necessidade de colaboração. Enquanto o restante do mundo atravessava revoluções industriais, guerras e grandes transformações tecnológicas, aquela pequena comunidade seguia evoluindo em seu próprio ritmo, preservando valores que se tornariam a base de sua existência até os dias atuais. Hoje, olhando para Tristão da Cunha, é difícil imaginar que tudo começou com a coragem de poucas pessoas dispostas a desafiar o isolamento mais extremo do planeta. O que parecia uma missão impossível transformou-se em uma das comunidades mais estáveis e organizadas do Atlântico Sul. Mas essa história reserva uma curiosidade ainda mais surpreendente. Depois de tantas gerações vivendo praticamente sem imigração significativa, a população desenvolveu características sociais e familiares únicas, diferentes de qualquer outra comunidade moderna. E é justamente essa realidade que conheceremos no próximo capítulo, ao descobrir como uma pequena ilha abriga uma sociedade onde quase todos possuem algum grau de parentesco e compartilham uma história comum construída ao longo de mais de 2 séculos. À primeira vista, pode parecer impossível que uma sociedade consiga prosperar em um lugar tão distante de tudo. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu em Tristão da Cunha. O que começou como um pequeno grupo de pessoas tentando sobreviver em uma ilha vulcânica perdida no Atlântico Sul, acabou se transformando em uma comunidade organizada, estável e surpreendentemente resiliente. Diferentemente de muitas colônias fundadas durante os séculos das grandes navegações, que dependiam continuamente de suprimentos e mão de obra vindos de seus países de origem, os moradores de Tristão da Cunha aprenderam desde cedo que precisariam contar principalmente com eles mesmos. Cada casa construída, cada plantação cultivada e cada barco colocado no mar representavam mais do que simples atividades do cotidiano. Eram passos fundamentais para garantir a continuidade da vida em um dos ambientes mais isolados do planeta. Aos poucos, a ilha deixou de ser apenas um local de sobrevivência e passou a ser reconhecida pelos próprios habitantes como um verdadeiro lar. O crescimento da comunidade aconteceu de forma lenta, mas extremamente sólida. Novas famílias chegaram ao longo dos primeiros anos, vindas de diferentes partes do mundo, incluindo marinheiros europeus, militares, artesãos e pessoas que encontraram na ilha a oportunidade de recomeçar suas vidas. Embora suas origens fossem diversas, todos compartilhavam um mesmo desafio: adaptar-se a uma realidade onde praticamente não existiam recursos externos disponíveis. Essa necessidade criou um ambiente em que o conhecimento tinha um valor imenso. Quem sabia construir casas ensinava os demais. Quem dominava técnicas agrícolas ajudava a melhorar as colheitas.
Aqueles com experiência na pesca orientavam os mais jovens sobre os melhores períodos para enfrentar o mar. O aprendizado coletivo tornou-se uma das maiores riquezas da comunidade, permitindo que cada geração acumulasse mais experiência do que a anterior. A própria geografia da ilha influenciou a maneira como essa sociedade se organizou. Como a maior parte do território é formada por encostas íngremes, falésias e áreas de difícil acesso, praticamente toda a população concentrou-se em uma pequena faixa de terra relativamente plana, próxima ao litoral. Essa proximidade física favoreceu uma convivência intensa entre os moradores. As famílias compartilhavam ferramentas, dividiam tarefas e participavam juntas das principais decisões relacionadas ao funcionamento da comunidade. Em vez de bairros separados por grandes distâncias, existia uma vizinhança onde todos se encontravam diariamente. As crianças brincavam juntas, os adultos trabalhavam lado a lado e os idosos transmitiam experiências acumuladas ao longo de décadas. A cooperação deixou de ser apenas uma escolha e tornou-se a base da vida na ilha. Outro fator decisivo para o sucesso da comunidade foi a capacidade de adaptação diante das mudanças. O clima frequentemente colocava à prova os moradores. Tempestades podiam destruir plantações, ventos fortes danificavam construções e períodos de mar agitado interrompiam o abastecimento externo. Em vez de desanimar, cada dificuldade servia como aprendizado para tornar a ilha mais preparada para os desafios futuros. Técnicas de cultivo foram aperfeiçoadas, estruturas passaram a ser construídas de maneira mais resistente e o armazenamento de alimentos tornou-se cada vez mais eficiente. Esse processo de constante aperfeiçoamento permitiu que a comunidade sobrevivesse a situações que, em muitos outros lugares, poderiam ter provocado o abandono definitivo da ilha. Mas talvez o aspecto mais impressionante dessa pequena sociedade seja a forma como ela preservou o espírito comunitário, mesmo com a chegada da modernidade. Enquanto em boa parte do mundo, o crescimento urbano reduziu a convivência entre vizinhos, em Tristão da Cunha, a proximidade continuou sendo uma característica essencial. Decisões importantes frequentemente envolvem toda a comunidade e muitos trabalhos ainda são realizados de maneira colaborativa. Esse modelo fortaleceu relações de confiança difíceis de encontrar em grandes centros urbanos. Para os moradores, ajudar alguém não é visto como um favor extraordinário, mas como uma responsabilidade natural de quem compartilha o mesmo território isolado. Ao observar essa comunidade hoje, fica evidente que Tristão da Cunha não sobreviveu apenas graças à sua localização ou aos recursos naturais disponíveis. Sua verdadeira força sempre esteve nas pessoas que escolheram transformar um ambiente aparentemente inóspito em um lugar onde gerações inteiras puderam construir suas vidas. E quanto mais conhecemos essa sociedade, mais percebemos que ela guarda uma característica bastante incomum. Praticamente todos os moradores possuem algum grau de parentesco entre si. Como isso aconteceu? É exatamente essa curiosidade que vamos explorar no próximo capítulo. Quando pensamos em uma ilha habitada, é comum imaginar pequenas cidades costeiras, vilarejos espalhados por diferentes regiões ou comunidades distribuídas ao longo do território. Em Tristão da Cunha, porém, a realidade é completamente diferente. Toda a população cabe em uma única comunidade, composta por poucas centenas de habitantes. Em números absolutos, isso significa que a ilha possui menos moradores do que muitos edifícios residenciais ou condomínios espalhados pelo mundo. Essa pequena população faz com que praticamente todos se conheçam pelo nome, saibam quem são os pais, os avós e, em muitos casos, acompanhem a história de cada família há várias gerações. A sensação de anonimato, tão comum nas grandes cidades, simplesmente não existe. Cada nascimento, casamento ou despedida torna-se um acontecimento compartilhado por toda a comunidade. Essa característica demográfica teve origem na própria história da ocupação da ilha. Como apenas um número reduzido de pessoas decidiu permanecer definitivamente em Tristão da Cunha durante os primeiros anos de colonização, praticamente toda a população atual descende de um grupo muito pequeno de famílias fundadoras. Ao longo de mais de 2 séculos, novos moradores chegaram apenas ocasionalmente, fazendo com que os sobrenomes permanecessem praticamente os mesmos durante várias gerações. Isso significa que muitos habitantes possuem algum grau de parentesco, mesmo quando ele remonta a antepassados bastante distantes. Para quem visita a ilha pela primeira vez, essa rede familiar impressiona,
pois revela uma comunidade construída sobre laços que ultrapassam muito a convivência cotidiana. Os próprios sobrenomes contam parte dessa história. Alguns aparecem repetidamente em diferentes famílias e tornaram-se parte da identidade local. Em vez de representar apenas uma ligação genealógica, eles funcionam como um registro vivo da formação da comunidade. Os moradores conhecem profundamente suas origens e costumam preservar documentos, fotografias e relatos que ajudam a reconstruir a trajetória de seus antepassados. Em um lugar onde a memória coletiva possui enorme importância, conhecer a história da própria família também significa compreender a história da ilha como um todo. Essa população reduzida também influencia diretamente o funcionamento dos serviços públicos. Escolas atendem um número pequeno de alunos, o sistema de saúde conhece praticamente todos os pacientes e muitas funções administrativas são desempenhadas por pessoas que exercem diferentes responsabilidades ao mesmo tempo. Não é raro encontrar moradores que trabalham na pesca, participam de atividades comunitárias e ainda colaboram em projetos ligados à administração local. Em comunidades pequenas, a especialização extrema dá lugar à versatilidade, permitindo que cada indivíduo contribua de várias maneiras para o funcionamento da ilha. Apesar do tamanho reduzido da população, Tristão da Cunha não é uma comunidade fechada ao mundo. Os moradores acompanham acontecimentos internacionais, utilizam tecnologias modernas dentro das limitações da infraestrutura disponível e mantêm contato com instituições britânicas e sul-africanas. Jovens viajam para estudar, profissionais visitam a ilha para prestar serviços especializados e pesquisadores chegam periodicamente para estudar sua fauna, flora e geologia. Ainda assim, o número de novos residentes permanentes continua sendo muito pequeno, preservando uma característica rara no mundo contemporâneo. Uma comunidade que cresce de forma extremamente controlada e mantém fortes vínculos entre praticamente todos os seus integrantes. Talvez seja exatamente essa proximidade que explique por que a vida em Tristão da Cunha funciona de maneira tão diferente do restante do planeta. Quando todos se conhecem, cada decisão possui impacto direto sobre pessoas com quem se convive diariamente. Isso fortalece o senso de responsabilidade coletiva e ajuda a preservar um ambiente de confiança que impressiona visitantes de todas as partes do mundo. Mas onde exatamente vivem essas poucas centenas de habitantes? A resposta é ainda mais surpreendente, porque toda essa população está concentrada em um único povoado, considerado um dos assentamentos mais isolados da Terra. É para lá que seguiremos no próximo capítulo. Se alguém sobrevoasse Tristão da Cunha pela primeira vez, provavelmente imaginaria que os moradores estivessem espalhados por diferentes regiões da ilha, ocupando vales, planícies e áreas costeiras. Afinal, essa é a forma como a maioria das comunidades insulares se desenvolveu ao longo da história. No entanto, basta observar com mais atenção para perceber algo surpreendente. Praticamente toda a população vive concentrada em um único povoado. Não existem outras vilas, bairros afastados ou pequenas comunidades distribuídas pelo território. Toda a vida humana da ilha acontece em um único lugar, conhecido como Edinburgh of the Seven Seas, um nome que soa grandioso para uma localidade tão pequena, mas que carrega uma história rica e um profundo significado para seus habitantes. É ali que estão as casas, a escola, o centro de saúde, os edifícios administrativos, a igreja, o pequeno mercado e praticamente todos os serviços essenciais que sustentam a rotina da comunidade. A escolha desse local não aconteceu por acaso. Grande parte de Tristão da Cunha é formada por encostas vulcânicas extremamente íngremes, campos elevados e falésias que tornam a ocupação humana praticamente inviável. A faixa de terra onde a vila foi construída oferece as condições mais favoráveis para o cultivo, para a construção de moradias e para o acesso relativo ao litoral. Mesmo assim, viver ali exige convivência permanente com uma natureza poderosa. O enorme vulcão que domina a paisagem parece observar silenciosamente cada casa construída ao longo das décadas, lembrando constantemente que toda a ilha nasceu da força geológica que ainda permanece ativa. Ao redor da vila, campos verdes se estendem até encontrar as montanhas, enquanto o oceano delimita o horizonte em praticamente todas as direções. Não há expansão urbana descontrolada, nem edifícios altos ou avenidas movimentadas. O cenário transmite uma sensação rara de equilíbrio entre presença humana e natureza.
Caminhar pelas ruas da vila é uma experiência completamente diferente daquela encontrada em qualquer cidade moderna. Não existem congestionamentos, semáforos ou o ruído constante do trânsito. As ruas são tranquilas, muitas vezes percorridas apenas por alguns veículos utilitários, tratores ou pessoas caminhando para suas atividades diárias. As casas, embora simples, são bem cuidadas e cercadas por jardins, pequenas hortas e áreas destinadas ao cultivo de alimentos. Em muitos quintais, é possível observar estufas, galinheiros e espaços utilizados para armazenar equipamentos agrícolas. Essa organização revela uma característica importante da comunidade. Cada residência não funciona apenas como um lugar para morar, mas também como parte de um sistema de produção que contribui para a autossuficiência da ilha. A proximidade entre as casas faz com que a convivência seja extremamente intensa. Diferentemente dos grandes centros urbanos, onde vizinhos muitas vezes permanecem desconhecidos durante anos, em Tristão da Cunha, praticamente todos mantêm contato diário. As crianças crescem brincando juntas, os adultos se encontram frequentemente durante o trabalho e os idosos continuam desempenhando um papel importante na transmissão das tradições locais. As celebrações comunitárias costumam reunir grande parte da população, fortalecendo laços que já atravessam diversas gerações. Essa convivência constante também facilita a resolução de problemas coletivos. Quando surge a necessidade de reparar uma estrutura, organizar uma atividade ou enfrentar uma dificuldade causada pelo clima, a mobilização acontece de forma rápida, porque todos compreendem que o bem-estar individual depende diretamente do bem-estar da comunidade. Outro aspecto curioso é a maneira como o espaço urbano foi planejado ao longo do tempo. Em vez de crescer de forma acelerada, como ocorreu em inúmeras cidades ao redor do mundo, a vila evoluiu lentamente, acompanhando o ritmo natural da população. Novas construções surgem apenas quando realmente são necessárias, respeitando as limitações do terreno e preservando áreas destinadas ao cultivo e às atividades comunitárias. Isso cria um ambiente visualmente harmonioso, onde a paisagem natural continua sendo o elemento predominante. Em muitos momentos, basta caminhar alguns minutos para deixar completamente para trás qualquer sinal de ocupação humana e encontrar campos abertos, encostas cobertas por vegetação e o som constante do vento vindo do Atlântico Sul. Mas por mais acolhedora que essa pequena vila pareça, ela depende de um fator essencial para continuar existindo: a capacidade de produzir alimento e utilizar com inteligência tudo aquilo que a ilha oferece. Em um lugar onde supermercados gigantes, centros de distribuição e entregas rápidas simplesmente não fazem parte da realidade, garantir comida para toda a população exige planejamento, conhecimento e trabalho diário. E é justamente essa engenhosa relação entre a comunidade e os recursos naturais que começaremos a explorar no próximo capítulo. Para quem cresceu em meio ao movimento constante das cidades, chegar a Tristão da Cunha pode provocar uma sensação quase difícil de explicar. Em poucos minutos de caminhada, torna-se evidente que muitos dos elementos considerados comuns no cotidiano simplesmente não existem ali. Não há avenidas movimentadas, centros comerciais, grandes supermercados, cinemas, redes de restaurantes ou fileiras de hotéis esperando turistas. A paisagem urbana é formada por um pequeno conjunto de edifícios que atendem às necessidades básicas da comunidade, sem qualquer excesso. Essa simplicidade não representa atraso ou abandono, mas uma consequência direta da realidade geográfica da ilha. Em um lugar onde vivem apenas algumas centenas de pessoas e onde praticamente tudo depende do transporte marítimo, construir estruturas voltadas para um grande fluxo de visitantes simplesmente não faria sentido. A ausência de hotéis é um dos exemplos mais curiosos dessa realidade. Embora Tristão da Cunha receba visitantes ocasionais, principalmente pesquisadores, profissionais especializados e alguns poucos turistas aventureiros, o número de pessoas autorizadas a desembarcar é extremamente limitado. A hospedagem costuma ocorrer em acomodações administradas pela própria comunidade ou em residências preparadas para receber visitantes. Isso faz com que cada viagem até a ilha exija planejamento detalhado e aprovação prévia das autoridades locais. Diferentemente de destinos turísticos tradicionais, onde basta fazer uma reserva online e embarcar, visitar Tristão da Cunha envolve uma série de etapas que refletem o cuidado da comunidade em preservar seu modo de vida e sua capacidade limitada de receber pessoas vindas do exterior.
O comércio também funciona de maneira muito diferente daquilo que estamos acostumados. Em vez de grandes lojas oferecendo centenas de opções, existe um pequeno mercado que concentra boa parte dos produtos disponíveis na ilha. Muitos itens chegam por navio e precisam ser distribuídos cuidadosamente para atender toda a população até a próxima remessa. Isso significa que a variedade costuma ser menor e que o planejamento faz parte da rotina de todas as famílias. Comprar apenas o necessário não é uma tendência de consumo consciente. É uma prática natural desenvolvida ao longo de gerações. Os moradores aprenderam que desperdiçar recursos pode trazer consequências muito maiores do que em qualquer cidade conectada por estradas e centros de abastecimento. Outro contraste marcante está no transporte. Em grandes metrópoles, o trânsito influencia horários, compromissos e até o humor das pessoas. Em Tristão da Cunha, o silêncio costuma ser interrompido apenas pelo som de alguns veículos utilizados para atividades agrícolas, manutenção da comunidade ou deslocamentos específicos. Muitas distâncias podem ser percorridas a pé em poucos minutos, tornando desnecessária a existência de uma frota numerosa de automóveis. O ritmo da vida acompanha essa realidade. Não há longos congestionamentos, buzinas constantes ou correria para cumprir trajetos diários. O tempo parece seguir um compasso muito mais próximo do ciclo natural da ilha do que da velocidade imposta pelas grandes cidades. Essa simplicidade também influencia a maneira como os moradores se relacionam com o consumo. Em um mundo onde lançamentos de produtos acontecem praticamente todos os dias, os habitantes de Tristão da Cunha desenvolveram uma cultura voltada para a durabilidade. Objetos são consertados, roupas são utilizadas por muitos anos e equipamentos recebem manutenção constante antes que seja considerada a possibilidade de substituí-los. Essa mentalidade reduz desperdícios e fortalece habilidades que, em muitos lugares, foram sendo esquecidas ao longo do tempo. Saber reparar uma ferramenta, cultivar alimentos ou adaptar materiais disponíveis continua sendo extremamente valorizado na comunidade. Curiosamente, aquilo que para muitos poderia parecer uma limitação é visto por diversos moradores como uma vantagem. A ausência do ritmo frenético das grandes cidades permite uma convivência mais próxima entre as pessoas, reduz significativamente os níveis de estresse e cria um ambiente onde a natureza continua sendo parte inseparável do cotidiano. Mas essa tranquilidade só é possível porque existe um sistema cuidadosamente organizado para garantir algo essencial: alimento suficiente para toda a comunidade. Como uma pequena ilha cercada por milhares de quilômetros de oceano consegue sustentar sua população? A resposta envolve tradição, conhecimento e uma profunda conexão com o mar, assunto do próximo capítulo. À primeira vista, imaginar o abastecimento de uma ilha tão remota parece um verdadeiro quebra-cabeça. Em praticamente qualquer cidade do mundo, basta entrar em um supermercado para encontrar frutas de diferentes países, carnes, vegetais, grãos e centenas de produtos industrializados disponíveis durante todo o ano. Em Tristão da Cunha, essa realidade simplesmente não existe. O oceano que protege a ilha também limita o acesso aos recursos vindos do exterior, obrigando seus habitantes a desenvolverem, ao longo de gerações, um modelo de vida baseado na produção local e no aproveitamento inteligente de tudo o que a natureza oferece. Ali, conseguir alimento nunca foi apenas uma questão de fazer compras. Trata-se de um compromisso diário com a terra, com o mar e com um conhecimento acumulado por mais de 2 séculos de convivência em um dos ambientes mais isolados do planeta. A base dessa segurança alimentar começa nas pequenas áreas de cultivo espalhadas próximas à vila. Embora a ilha seja montanhosa e possua relevo bastante acidentado, existem terrenos férteis, formados por antigas cinzas vulcânicas, ricos em nutrientes essenciais para a agricultura. Durante décadas, as famílias aprenderam quais culturas se adaptavam melhor ao clima úmido, aos ventos constantes e às mudanças bruscas de temperatura. A batata tornou-se um dos alimentos mais importantes da comunidade, não apenas por sua resistência, mas também por sua capacidade de fornecer grande quantidade de energia e ser armazenada por longos períodos. Ao lado dela, diferentes hortaliças, verduras e algumas frutas passaram a compor a alimentação cotidiana, sempre respeitando os limites impostos pelas condições naturais da ilha. Cada família costuma manter sua própria horta e participar do cultivo coletivo em áreas agrícolas tradicionais. O trabalho começa muito antes da colheita.
É preciso preparar o solo, proteger as plantações contra ventos fortes, acompanhar cuidadosamente o desenvolvimento das culturas e aproveitar cada período favorável do clima. Diferentemente da agricultura em larga escala praticada em muitas regiões do mundo, em Tristão da Cunha, o cultivo continua profundamente ligado ao conhecimento transmitido entre gerações. Os moradores sabem exatamente quando plantar, quais variedades apresentam melhor desempenho e como conservar sementes para as próximas safras. Essa relação direta com a produção faz com que o alimento seja valorizado de uma maneira que poucas sociedades modernas ainda experimentam. Mas a verdadeira riqueza alimentar da ilha sempre esteve no oceano. Cercadas por algumas das águas mais preservadas do Atlântico Sul, as famílias aprenderam a depender da pesca como uma de suas principais fontes de proteína. Peixes de diferentes espécies fazem parte da alimentação regular, capturados por pescadores que conhecem profundamente o comportamento do mar, das correntes e das mudanças climáticas. Em um lugar onde não existem grandes frotas industriais explorando os recursos marinhos, a pesca permanece relativamente sustentável, respeitando períodos adequados e garantindo que as futuras gerações continuem encontrando abundância nas águas que cercam a ilha. Cada saída para o mar exige experiência, porque o oceano pode mudar rapidamente, transformando uma manhã tranquila em um cenário de ondas violentas e ventos intensos. Além da agricultura e da pesca, a criação de animais desempenha um papel essencial na rotina da comunidade. Ovelhas e bovinos são criados em áreas específicas da ilha, fornecendo carne, leite e outros produtos fundamentais para a alimentação local. As aves domésticas garantem ovos durante boa parte do ano, enquanto algumas famílias produzem derivados como manteiga e queijos em pequena escala. Essa combinação entre agricultura, pesca e pecuária criou um sistema relativamente equilibrado, capaz de reduzir significativamente a dependência de alimentos importados. Ainda assim, alguns produtos continuam chegando por navio, especialmente farinha, arroz, açúcar, óleo, medicamentos e itens que não podem ser produzidos nas condições climáticas da ilha. Cada carregamento é aguardado com expectativa, porque representa o complemento necessário para manter o abastecimento até a próxima viagem. O mais impressionante é perceber que, em Tristão da Cunha, alimentar uma comunidade inteira nunca dependeu apenas da quantidade de recursos disponíveis, mas principalmente da forma como eles são administrados. O conhecimento coletivo, o respeito pelos ciclos naturais e a cooperação entre as famílias transformaram um território aparentemente limitado em um exemplo extraordinário de adaptação humana. Enquanto grande parte do mundo depende de cadeias globais de abastecimento que atravessam continentes, os moradores da ilha continuam demonstrando que a verdadeira segurança alimentar nasce da capacidade de compreender o ambiente onde se vive e de trabalhar em harmonia com ele. No entanto, existe um recurso específico extraído do mar que não apenas alimenta a população, mas também sustenta praticamente toda a economia da ilha. É ele que mantém serviços públicos, gera renda para a comunidade e conecta Tristão da Cunha ao restante do mundo. Essa surpreendente história será o foco do próximo capítulo. Quando se observa Tristão da Cunha pela primeira vez, é natural imaginar que uma comunidade tão pequena sobreviva apenas da agricultura, da pesca destinada ao consumo próprio e de algum auxílio financeiro vindo do exterior. Afinal, como um território habitado por poucas centenas de pessoas, localizado a milhares de quilômetros de qualquer continente, poderia manter escolas, serviços públicos, infraestrutura e uma administração própria? A resposta está escondida nas águas frias que cercam a ilha. Muito antes de representar apenas uma fonte de alimento, o oceano tornou-se o maior patrimônio econômico da comunidade. Durante décadas, seus moradores aprenderam que o verdadeiro tesouro de Tristão da Cunha não estava sob a terra vulcânica, mas nas profundezas do Atlântico Sul, onde vive uma espécie marinha extremamente valorizada nos mercados internacionais. Foi graças a ela que a ilha encontrou uma forma de garantir estabilidade financeira sem abrir mão de seu estilo de vida isolado. Essa riqueza vem da lagosta de Tristão, uma espécie encontrada nas águas ao redor do arquipélago e considerada um dos produtos pesqueiros de maior valor comercial da região.
Diferentemente da pesca predatória observada em diversos pontos do planeta, a captura da lagosta em Tristão da Cunha é realizada sob regras rigorosas, desenvolvidas para proteger tanto a espécie quanto o equilíbrio do ecossistema marinho. Os moradores sabem que sua sobrevivência econômica depende diretamente da conservação desses recursos naturais. Por isso, períodos de pesca, tamanhos mínimos para captura e limites de exploração são cuidadosamente respeitados. Essa gestão responsável permitiu que a atividade permanecesse sustentável ao longo das décadas, transformando a lagosta não apenas em um produto de exportação, mas no verdadeiro alicerce financeiro da comunidade. Todos os anos, embarcações especializadas operam em conjunto com os pescadores locais para capturar e processar a produção destinada ao mercado internacional. Depois de preparada, a lagosta segue principalmente para países onde frutos do mar de alta qualidade alcançam grande valor gastronômico. Restaurantes sofisticados da Europa, da Ásia e de outras regiões recebem um produto que poucos consumidores imaginam ter sido capturado em uma das áreas mais remotas do planeta. Cada caixa embarcada representa muito mais do que uma mercadoria. Ela financia serviços essenciais da ilha, contribui para a manutenção da infraestrutura, ajuda no funcionamento da escola, do centro de saúde e garante recursos para investimentos que beneficiam toda a comunidade. O impacto dessa atividade econômica pode ser percebido em praticamente todos os aspectos da vida local. Muitos moradores trabalham direta ou indiretamente na cadeia produtiva da pesca, seja operando embarcações, participando do processamento da lagosta, realizando manutenção de equipamentos ou auxiliando na logística necessária para que o produto percorra milhares de quilômetros até chegar aos mercados consumidores. Em uma comunidade pequena, onde cada profissão desempenha um papel importante, a pesca tornou-se muito mais do que uma atividade comercial. Ela funciona como um elo, capaz de conectar Tristão da Cunha ao restante do mundo sem comprometer sua identidade, nem transformar a ilha em um destino de exploração intensa. Além da lagosta, outras fontes de receita também ajudam a fortalecer a economia local, embora em escala muito menor. A venda de selos postais, moedas comemorativas e lembranças oficiais desperta o interesse de colecionadores espalhados pelo mundo. Pesquisas científicas realizadas na região também movimentam parte da economia, assim como o número reduzido de visitantes autorizados a conhecer a ilha. No entanto, nenhuma dessas atividades se aproxima da importância exercida pela pesca. Ela continua sendo o coração econômico de Tristão da Cunha, responsável por oferecer à comunidade uma rara combinação entre estabilidade financeira e preservação ambiental. O mais fascinante é perceber que, em um mundo onde tantas economias dependem do crescimento constante e da exploração intensiva dos recursos naturais, Tristão da Cunha seguiu um caminho completamente diferente. A ilha encontrou na sustentabilidade não apenas uma escolha ética, mas uma necessidade para garantir seu próprio futuro. Os moradores compreendem que destruir o ambiente marinho significaria comprometer as próximas gerações. Por isso, cada decisão relacionada à pesca é tomada pensando no longo prazo, e essa visão explica por que um território tão pequeno conseguiu manter sua economia funcionando por tanto tempo. Mas mesmo com uma atividade econômica bem organizada, existe um problema que continua fazendo parte da rotina da ilha: conseguir produtos que simplesmente não podem ser produzidos ali. Como funciona o abastecimento de um dos mercados mais isolados do planeta? É exatamente isso que descobriremos no próximo capítulo. Imagine abrir a geladeira e perceber que um alimento acabou. Em praticamente qualquer cidade do mundo, a solução é simples: caminhar até o mercado mais próximo, dirigir alguns minutos ou fazer um pedido pelo celular. Em poucas horas, e em alguns lugares, em poucos minutos, o problema está resolvido. Em Tristão da Cunha, porém, essa lógica deixa de existir completamente. Ali, cada produto disponível nas prateleiras representa uma longa jornada através do Atlântico Sul. Antes de chegar às mãos dos moradores, alimentos, medicamentos, ferramentas, roupas, materiais escolares e equipamentos percorrem milhares de quilômetros de oceano, enfrentando tempestades, correntes marítimas e um dos trajetos logísticos mais complexos do planeta. Por isso, o pequeno mercado da ilha não é apenas um estabelecimento comercial. Ele simboliza uma conquista coletiva, resultado de meses de planejamento, coordenação e paciência. Ao contrário dos grandes centros de distribuição que abastecem supermercados diariamente, Tristão da Cunha depende de um número bastante reduzido de embarcações ao longo do ano.
A maior parte da carga parte da cidade do Cabo, na África do Sul, considerada a principal ligação da ilha com o restante do mundo. Antes mesmo de um navio deixar o porto, já existe um trabalho minucioso envolvendo listas de pedidos, previsão de consumo, armazenamento e cálculo de necessidades futuras. Cada família informa aquilo de que precisará nos meses seguintes, porque todos sabem que esquecer um item pode significar uma longa espera até a próxima oportunidade de reposição. Essa forma de organização faz com que o abastecimento da ilha seja muito mais parecido com uma operação estratégica do que com a rotina de compras que conhecemos. Quando finalmente a embarcação aparece no horizonte, ela traz muito mais do que mercadorias. Para os moradores, sua chegada representa um dos acontecimentos mais importantes da temporada. O desembarque mobiliza diferentes setores da comunidade. Como Tristão da Cunha não possui um porto de grande porte capaz de receber navios de grande calado diretamente no cais, parte da operação depende de embarcações menores, que transportam as cargas entre o navio fundeado e a costa. Todo esse processo precisa respeitar as condições do mar. Se as ondas estiverem fortes ou os ventos acima do normal, a descarga pode ser interrompida ou até adiada, demonstrando mais uma vez que, naquela ilha, a natureza continua sendo a autoridade máxima. Ao entrar no mercado local, o visitante percebe imediatamente que está diante de uma realidade muito diferente da encontrada em qualquer supermercado convencional. Não existem dezenas de marcas competindo pelo mesmo produto, nem corredores intermináveis repletos de opções. O espaço é compacto, cuidadosamente organizado para atender às necessidades da comunidade. Cada item disponível foi escolhido porque possui uma função prática dentro da rotina da ilha. Os moradores aprenderam a adaptar seus hábitos alimentares ao que realmente chega de navio, desenvolvendo uma cultura de consumo baseada na disponibilidade e não no excesso de escolhas. Esse comportamento reduziu drasticamente o desperdício e fortaleceu uma característica rara nos dias atuais: a capacidade de planejar antes de consumir. Mesmo com toda essa organização, situações inesperadas ainda acontecem. Mudanças climáticas podem atrasar embarcações, problemas mecânicos podem alterar cronogramas e determinadas mercadorias simplesmente deixam de chegar no período previsto. Nessas ocasiões, a comunidade recorre àquilo que sempre garantiu sua sobrevivência: cooperação. Famílias compartilham alimentos, trocam produtos entre si e ajustam temporariamente seus hábitos até que o abastecimento seja normalizado. Em vez de gerar disputas, as dificuldades costumam reforçar o espírito coletivo desenvolvido ao longo de gerações. Em um lugar onde todos sabem que dependem uns dos outros, solidariedade deixa de ser um gesto extraordinário e passa a fazer parte da rotina. Talvez a maior diferença entre o pequeno mercado de Tristão da Cunha e qualquer supermercado moderno esteja na forma como seus habitantes enxergam o valor das coisas. Em muitas partes do mundo, a abundância tornou o consumo quase automático. Produtos são comprados, esquecidos e substituídos com enorme facilidade. Na ilha, cada embalagem representa uma longa viagem pelo oceano, o trabalho de dezenas de pessoas e meses de planejamento cuidadoso. Essa consciência transforma completamente a relação dos moradores com aquilo que possuem. Nada é adquirido por impulso, quase nada é desperdiçado e praticamente tudo recebe o máximo de aproveitamento possível. Mas essa logística extremamente delicada traz consigo um desafio ainda maior. Afinal, o que acontece quando alguém esquece de pedir um item importante ou quando um equipamento essencial quebra logo após a partida do último navio? Essa é a realidade que exploraremos no próximo capítulo, onde veremos como um simples esquecimento pode se transformar em um problema que leva meses para ser resolvido. Em quase qualquer lugar do mundo, esquecer um item essencial é um inconveniente passageiro. Uma ida rápida ao mercado resolve, uma farmácia próxima supre uma necessidade urgente, e até equipamentos mais específicos podem ser encontrados em lojas ou entregues em questão de horas. Em Tristão da Cunha, esse tipo de solução imediata simplesmente não existe. Cada objeto, cada peça de reposição e cada produto importado depende de uma logística que atravessa milhares de quilômetros de oceano. Isso significa que um simples esquecimento pode se transformar em um problema que só será resolvido meses depois, quando o próximo navio voltar a se aproximar da ilha. Essa realidade molda profundamente o comportamento dos moradores, que aprenderam a viver com um nível de planejamento quase absoluto,
onde cada decisão precisa considerar não apenas o presente, mas também um futuro distante e incerto. Essa necessidade constante de antecipação fez com que a comunidade desenvolvesse uma cultura de organização extremamente detalhada. Antes da chegada de cada embarcação, famílias e instituições revisam cuidadosamente suas listas de necessidades. Nada é pedido por impulso. Cada item precisa ser justificado pela utilidade real dentro da rotina da ilha. Um simples erro nessa etapa pode significar longos períodos de espera. Se um equipamento quebrar e a peça de reposição não tiver sido solicitada previamente, a solução pode envolver improvisação, adaptação ou até mesmo a dependência da criatividade local para manter o funcionamento de serviços essenciais. Essa lógica transformou o hábito de planejar em uma habilidade fundamental para viver em Tristão da Cunha, tão importante quanto saber pescar, cultivar ou construir. O impacto desse sistema se torna ainda mais evidente quando se trata de itens de uso cotidiano. Produtos que muitas pessoas consideram triviais, como determinados alimentos industrializados, materiais de construção ou ferramentas específicas, podem se tornar extremamente valiosos simplesmente porque não estão disponíveis de forma imediata. Isso faz com que os moradores desenvolvam uma relação muito consciente com o consumo. Antes de solicitar algo, é comum avaliar se realmente existe uma alternativa local ou se o item pode ser substituído por outro já disponível na ilha. Essa mentalidade reduz desperdícios e fortalece a ideia de que tudo o que chega até ali possui um valor muito maior do que aparenta. Outro aspecto importante é o tempo de resposta para resolver qualquer imprevisto. Em grandes centros urbanos, a solução de um problema técnico pode acontecer no mesmo dia ou até em poucas horas. Em Tristão da Cunha, esse mesmo problema pode exigir semanas de adaptação. Um equipamento agrícola quebrado, por exemplo, não pode simplesmente ser substituído imediatamente. Em muitos casos, ele precisa ser consertado com peças reaproveitadas ou adaptado para continuar funcionando até a chegada de novos suprimentos. Esse tipo de improviso constante fez com que os moradores desenvolvessem uma impressionante capacidade de resolver problemas com os recursos disponíveis, transformando limitações em soluções criativas. Com o tempo, essa realidade criou uma espécie de disciplina coletiva baseada na responsabilidade. Esquecer algo importante não é apenas um erro individual, mas uma situação que pode afetar toda a comunidade. Por isso, existe uma forte consciência compartilhada de que o planejamento é essencial para a sobrevivência da ilha. Cada pedido feito, cada recurso solicitado e cada decisão tomada precisa levar em consideração o impacto coletivo. Essa mentalidade fortalece ainda mais os laços entre os moradores e reforça a ideia de que viver em um lugar tão isolado exige não apenas adaptação, mas também um profundo senso de compromisso com o bem-estar de todos. Curiosamente, apesar de todas essas dificuldades, os moradores não enxergam essa realidade como algo negativo. Pelo contrário, muitos afirmam que o planejamento constante trouxe uma forma de viver mais consciente e menos impulsiva. Nada é desperdiçado sem necessidade. Cada recurso é valorizado e cada solução encontrada carrega um senso de conquista que dificilmente seria percebido em ambientes onde tudo está sempre disponível. No entanto, ainda existe um fator externo que pode alterar completamente essa rotina cuidadosamente organizada: o comportamento do mar. Quando as condições climáticas mudam e o oceano se torna imprevisível, toda a logística da ilha pode ser interrompida sem aviso. E é exatamente isso que veremos no próximo capítulo, onde o isolamento deixa de ser apenas uma questão de distância e passa a depender diretamente da força da natureza. Em um mundo onde a conexão digital se tornou quase tão essencial quanto água e eletricidade, imaginar um lugar completamente desconectado parece coisa do passado. Hoje, mensagens atravessam continentes em segundos, videoconferências aproximam famílias separadas por oceanos e informações circulam em tempo real por todo o planeta. Em Tristão da Cunha, essa realidade também existe, mas de forma limitada, cuidadosamente estruturada e dependente de uma infraestrutura extremamente delicada. A internet chegou à ilha, mas não da maneira intensa e instantânea que conhecemos nas grandes cidades. Ali, cada conexão representa uma ponte tecnológica construída sobre um dos ambientes mais isolados do mundo, onde até mesmo o simples ato de se conectar depende de uma série de fatores técnicos e logísticos que não podem falhar.
A principal forma de comunicação digital na ilha foi estabelecida através de sistemas de satélite, já que não há cabos submarinos ligando Tristão da Cunha diretamente ao restante do mundo. Isso significa que toda informação enviada ou recebida precisa viajar até o espaço antes de retornar à Terra, passando por uma infraestrutura que, embora moderna, possui limitações naturais em comparação com redes de alta velocidade utilizadas em centros urbanos. Essa característica faz com que a internet na ilha seja funcional, mas não exuberante. Ela permite comunicação, acesso a informações e contato com o exterior, mas não foi projetada para o consumo massivo de dados ou para a velocidade constante que se tornou padrão em outras regiões. Para os moradores, essa realidade moldou uma relação muito particular com o mundo digital. Em vez de uma presença constante e ininterrupta, a internet é utilizada de forma mais prática e consciente. Conversas com familiares que vivem fora da ilha, pesquisas, atualizações de trabalho e comunicações administrativas fazem parte do uso cotidiano. No entanto, atividades que dependem de grande volume de dados, como transmissões ao vivo em alta qualidade ou o consumo contínuo de conteúdo digital, podem ser limitadas pela própria capacidade da conexão. Essa diferença não é vista como uma falha, mas como uma adaptação natural às condições geográficas da ilha, onde até mesmo a tecnologia precisa respeitar os limites impostos pela distância. Um aspecto interessante é como essa conectividade limitada influencia a vida social local. Em muitas partes do mundo, é comum ver pessoas conectadas ao celular o tempo todo, mesmo quando estão fisicamente próximas umas das outras. Em Tristão da Cunha, a interação presencial continua sendo o principal meio de comunicação entre os moradores. Conversas acontecem face a face, encontros são frequentes e a presença digital não substitui a convivência real. Isso reforça um tipo de relação social mais direta, onde as pessoas conhecem profundamente umas às outras e compartilham experiências sem depender exclusivamente de intermediários tecnológicos. Apesar das limitações, a internet desempenha um papel fundamental na integração da ilha com o restante do mundo. Ela permite que estudantes acessem materiais educacionais, que profissionais acompanhem informações externas e que a comunidade mantenha contato com instituições responsáveis pela administração do território. Além disso, ajuda a reduzir um dos efeitos mais marcantes do isolamento geográfico, a sensação de distância absoluta. Saber o que acontece fora da ilha, mesmo que de forma limitada, cria uma ponte simbólica entre dois mundos, que em muitos aspectos seguem ritmos completamente diferentes. No entanto, essa conexão não elimina completamente os desafios do isolamento. Quando ocorrem falhas técnicas ou interrupções no sistema, a ilha volta a depender quase exclusivamente de seus próprios recursos de comunicação. Nessas situações, o contraste entre a modernidade digital e a realidade geográfica se torna ainda mais evidente. E, de certa forma, isso reforça uma verdade importante sobre Tristão da Cunha. Por mais que a tecnologia avance, ela nunca substitui completamente o fato de que este é um dos lugares mais remotos do planeta, onde qualquer ligação com o exterior ainda depende de um equilíbrio delicado entre inovação e natureza. E é justamente essa relação entre tecnologia, isolamento e dependência do mundo exterior que se torna ainda mais crítica quando pensamos em algo ainda mais essencial do que comunicação, educação. Como se ensina crianças em um lugar onde tudo é tão distante e ao mesmo tempo tão limitado? É isso que vamos descobrir no próximo capítulo.